Mas afinal, o que é um ecossistema empresarial e como você pode montar um na sua empresa, no seu negócio? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos de volta aqui no nosso canal. A gente está estreando aqui o nosso quadro, o Sextou com Negócios, né? Toda sexta-feira a gente grava aqui um conteúdo com algumas dicas de negócios, fala sobre a parte de finanças também, mas aqui é mais voltado para negócios como um todo. E hoje a gente vai falar de algo que é muito recorrente, você já deve ter ouvido muito falar sobre isso, de ecossistema. Tá, mas o que é isso, ecossistema? Para que isso serve? Como é que eu posso ter na minha empresa, se isso é realmente bom ter na minha empresa, por que é vantajoso montar um ecossistema? Então é sobre isso tudo que a gente vai falar. Então já se inscreve aqui no canal, deixa seu comentário, deixa seu like, compartilha que isso vai nos ajudar bastante a continuar produzindo muito mais conteúdo aqui para vocês, tá? Então vamos lá, pessoal. Mas vamos explicar aqui o que é, na verdade, isso de ecossistema. O que é isso? Vamos imaginar o seguinte. Imagine que as pessoas como um todo, elas têm diversas necessidades. Elas compram produtos e serviços no seu dia a dia que elas precisam. Elas vão ao supermercado, elas vão à padaria, elas vão no cabeleireiro. Elas compram diversos itens que elas precisam. Então as pessoas têm N necessidades, têm várias necessidades, tá? E muitas vezes esses produtos ou serviços que as pessoas estão buscando, eles estão correlacionados. Imagina, por exemplo, um supermercado. Imagina que lá, ao invés de ter aquela variedade muito grande de produtos que se tem, não tivesse. Eu só tenho um mercado que vende biscoito e eu tenho ali o que vende macarrão, o outro que vende feijão. Imagina a loucura que ia ser para a vida das pessoas. Você tem que se dirigir a um local só para comprar o feijão, um só para comprar a carne, outro, se bem que tem o açougue, né? Mas são, vamos dizer assim, locais especializados naquilo, quando você quer um produto de mais qualidade, vamos dizer assim, né? Mas imagina a figura do supermercado como um todo. Eu compro o macarrão aqui, compro o feijão ali, o produto de limpeza naquele outro canto. Então, ia ser uma loucura. Então, peraí, a pessoa que está indo fazer as compras de casa, elas têm N necessidades. Elas precisam comprar os itens porque elas vão se alimentar, elas precisam de produtos de limpeza para o banheiro, para a cozinha, precisam de limpar os vidros. Então, tem uma gama de produtos que eles estão relacionados entre si. Então, a gente pode considerar, sim, que o supermercado ele é um ecossistema. Ele tem uma gama de produtos que vai atender a necessidade das pessoas ali nas suas casas. Mas entenda que eu falei que os produtos eles têm que ter uma correlação entre si. Jorge, mas espera aí. O que um macarrão tem a ver com um produto de limpeza? Se você olhar os produtos isoladamente, você vai achar que eles realmente não se encaixam. Não, uma coisa não tem nada a ver com outra. Um é para se alimentar e o outro é para limpar a casa. Só que se a gente olhar sob essa ótica, apenas do produto de forma individual, a gente não vai conseguir enxergar o todo. Porque para você criar um ecossistema, você não tem que olhar o produto em si. Você tem que enxergar a solução que você está propondo para o seu cliente. Qual é o problema que eu estou resolvendo para o meu cliente? Então, quando um cliente vai num supermercado, ele, na verdade, não só está procurando um produto específico, ele está procurando atender às necessidades que ele tem na sua casa, necessidades de alimentação, necessidade de ter um bom ambiente para se viver, para se morar, um ambiente limpo, cheiroso. Então, ele tem uma gama de produtos que vai atender aquela necessidade, vai resolver aquele problema do cliente. Ele não está olhando o produto de forma individual. Peraí, a pessoa que vem aqui no meu supermercado, ele está buscando o quê? Qual o problema que ele quer resolver? É para as coisas de casa. Então, o que ele tem dentro de casa que eu posso oferecer aqui para ele? Então, você não tem que olhar o produto de forma isolada. Você tem que olhar o todo. Você tem que olhar o que você está resolvendo para o seu cliente. Qual o problema que você está resolvendo para ele? Então, vamos lá. Vamos recapitular. Falar do início. Você tem os usuários, certo? E eles têm N necessidades. Eles buscam vários produtos e serviços para atender às suas necessidades, resolver os seus problemas. Então, essas necessidades, muitas vezes, elas podem vir de forma individual. Você pode pensar, nossa, eu quero criar uma solução única que atenda várias necessidades do meu cliente. Em vez dele estar procurando essas soluções individuais em outros lugares, eu quero oferecer uma solução única para ele, certo? Mas para isso, como eu falei,
Essas soluções, elas precisam estar correlacionadas, elas precisam fazer sentido, mas não sentido necessariamente uma em relação à outra. Ela precisa fazer sentido para o seu cliente. Tudo isso daqui, todas essas soluções aqui, elas precisam fazer sentido para o seu cliente, muito mais do que uma em relação à outra. Peraí, eu estou resolvendo um problema do meu cliente. Qual é esse problema? Para esse problema que eu estou resolvendo, cada ponto aqui que eu propus a resolver faz sentido para o meu cliente? Se fizer sentido, ótimo, você está no caminho certo para você criar um ecossistema. Se não, se tem algo aqui que não faz muito sentido dentro do que você se propôs a resolver para o seu cliente, então você descarta aquela solução. Porque não adianta você se propor a resolver um problema e dentro das soluções você propor algo que não tem nada a ver, que não se relaciona. Ah, eu não sei, eu vou oferecer tratamentos para as pessoas emagrecerem e ao mesmo tempo eu vou vender aqui chapéu, sandália. Vou vender também feijoada para ele. Peraí, você trabalha com produto de emagrecimento e está oferecendo soluções que não se relacionam e outra solução também que vai contra o que você se propõe a resolver, então não faz sentido. Então, às vezes, as pessoas se confundem nisso daí, achar que criar um ecossistema é oferecer de tudo. Não, não é oferecer de tudo. É oferecer algo que esteja relacionado com o que você se propõe a resolver para o seu cliente. Então, a partir do momento que você cria o seu ecossistema, você desenvolve uma solução única. Deixa eu apagar só isso daqui. Você desenvolve uma solução única para o seu cliente. Então, ao invés dele ter que ir procurar em outro local, de forma isolada, qual é a necessidade? Meu cliente, eu quero resolver problemas de construção para ele, de reforma, de construção. Então, eu vou ter uma gama de produtos aqui que ele não precisa procurar mais em outro canto. Eu tenho aqui os materiais de construção, eu tenho aqui o contato dos profissionais que ele vai precisar, encanador, eletricista, pedreiro. Então, eu tenho aqui tudo que ele vai precisar para resolver aquele problema dele. Uma das empresas que, na minha opinião, faz isso de forma muito acertada, mas muito bem feita mesmo, é a Apple. Eu até fiz um quadrinho aqui embaixo, deixa eu ver, tá aqui. Deixa eu colocar aqui mais para cima. Deixa eu ver se tá aqui legal para vocês verem. Aqui, pronto. Vou aumentar mais um pouco, né? Aqui, pronto. A Apple, ela conseguiu desenvolver um ecossistema que é difícil a pessoa que depois que entra nesse ecossistema, ela sair. É tanto que muitas vezes a empresa comemora a venda dos iPhones, não só porque está faturando mais em relação à venda dos iPhones, é porque uma vez que a pessoa compra um iPhone pela primeira vez, ela está entrando no ecossistema da Apple. E uma vez que ela entra no ecossistema, é muito difícil dela sair. Eu já vi várias pessoas, vários blogueiros, pessoal que grava muitos vídeos falando sobre isso. Eles comparam, né, os produtos da Apple com outras marcas. E eles, o produto de outra marca às vezes é muito bom, tá melhor nesse aspecto, a câmera tá muito boa, a bateria dura mais. Mas aí no final do vídeo sempre muitos dizem, mas o problema é que sair do ecossistema da Apple é muito difícil, é muito complicado. A pessoa meio que cria uma dependência do ecossistema criado. Então, como a Apple conseguiu desenvolver uma gama de soluções que estão todas integradas, é muito difícil. O custo de sair disso daí é muito alto. Você pensa, caramba, se eu sair aqui da Apple e for para uma outra marca, eu vou ter que fazer as coisas meio que todas individuais. Então, eu tinha tudo aqui integrado na Apple. Então, aqui eu vou para uma outra marca. Talvez o celular tenha alguma melhoria em relação ao iPhone, mas eu vou ter que buscar soluções individuais. Quando na Apple você já tem tudo isso de forma integrada. Então, na Apple, por exemplo, uma vez que você entra no ecossistema, você tem o iCloud, né, que você tem todo o armazenamento na nuvem, né, você tem os gadgets, né, como o Apple Watch, né, que você ali tem monitoramento de saúde, você tem o Apple Pay dentro ali, você faz o pagamento ali pelo smartwatch, tem uma série de integrações do Apple Watch com os Macs, né, os computadores da Apple, com o próprio iPhone. Então tem uma integração muito grande entre eles. Você tem toda a parte de entretenimento, né? Você tem o Apple Music, ou você tem a Apple TV Plus,
Você tem os AirPods, que tem uma tecnologia incrível, né? O Apple Pay também, como eu já falei para vocês, né? Tem toda a integração do Apple Pay, inclusive não aqui no Brasil ainda, mas nos Estados Unidos já tem o Apple Card, né? Então você tem um cartão de crédito lá da Apple, que você já tem tudo integrado lá com o sistema de pagamentos, além de funcionar como uma aplicação também similar que a gente tem aqui nos outros bancos, né? Você tem um cartão de crédito, você tem a conta lá que gera um rendimento só pelo fato de o dinheiro estar aplicado lá. Então a Apple conseguiu desenvolver um ecossistema que funciona muito bem, de forma totalmente integrada, que fica muito difícil as pessoas realmente saírem. Às vezes você até vê um celular do concorrente, mas quando você pensa em sair do ecossistema da Apple, você diz, acho que eu vou ficar por aqui mesmo, né? O custo disso aí é muito alto. Então, na sua empresa, no seu negócio, você pode sim pensar em soluções para você criar um ecossistema. O que eu posso criar de solução a mais aqui que faça sentido para o meu cliente? Como eu disse para você não vai vender feijoada e sanduíche natural. Você tem que realmente conversar com o que você está querendo resolver para o seu cliente. Qual é o problema? Qual é a dor que eu estou atingindo para ele? Beleza, dentro daquela dor ali, dentro daquele problema que eu estou me propondo a resolver, o que eu posso oferecer a mais aqui? Você pode, inclusive, não necessariamente você diretamente fornecer o serviço ou o produto, mas você ganhar pela indicação. Tem muita gente que ganha nesse sentido. Eu não ganho fornecendo o produto ou o serviço direto, mas como eu sei que quando ele vem na minha loja, ele vai precisar desse serviço, eu já tenho os parceiros aqui, ó, que eu indico. E cada vez que eu indico e ele fecha com esse parceiro, eu ganho um percentual daquilo ali. Então você consegue rentabilizar, mesmo não oferecendo a solução propriamente dita, né? É um parceiro, mas como eu indiquei, eu ganho pela indicação. E o meu cliente está satisfeito porque ele conseguiu resolver o seu problema de uma forma muito mais fácil, sem precisar sair para procurar uma solução, né, fora. Aqui mesmo ele conseguiu já resolver todos os seus problemas. Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado do nosso conteúdo de hoje. Se inscreva aqui no canal, deixe seu comentário, participe ativamente aqui. Se inscreva lá no nosso Instagram também, Golucro. A gente também tem o nosso Substack, que a gente escreve algumas matérias, alguns artigos sobre negócios. Vale muito a pena dar uma olhada lá. Vou deixar até o link aqui na descrição. Então é isso, pessoal. Um forte abraço a todos e que Deus abençoe.